É um prazer ter você aqui nesse vídeo de dicas para o concurso do TRT do Ceará. A prova está se aproximando, então preparei esse vídeo aqui com dicas estratégicas aí para a sua reta final. TRT sétima região, pessoal, TRT do Ceará. Sem dúvidas, uma excelente oportunidade. Muita gente acaba olhando só para as vagas imediatas no edital, né, que não são muitas, mas esquece de olhar para a quantidade de nomeações que, considerando que é um tribunal de pequeno porte, né, o TRT do Ceará, ele até surpreendeu bastante no último concurso, né, as nomeações. Para você ter uma ideia, a última nomeação de técnico chegou até a pessoa de número 189 na lista. Então imagina, você passar entre os 200 e ainda ter chance de ser nomeado ao longo da validade, sem dúvidas é um concurso que vale muito a pena estudar. Então vamos junto nessa, né? Para quem não me conhece, vou me apresentar rapidinho. Eu sou o Beto, lá do Instagram Caderno do Aprovado. Tive a felicidade, pessoal, de passar no concurso do TRT do Piauí há cerca de 2 anos atrás, né? Tive a felicidade de acertar todas as questões da prova, né? Gabaritar a prova, que me levou à primeira posição aqui para o cargo de técnico judiciário. Tomei posse lá no final ainda de 2022 e passei aí cerca de 1 ano trabalhando na capital do Piauí, em Teresina, lá na sede do tribunal. Se você tem dúvidas do que é trabalhar em um TRT, a estrutura de um TRT, eu só tenho a te dizer, estude, vale muito a pena. Ah, Beto, eu sei que eu posso ser lotado tanto na capital como no interior. Beleza. Inclusive, a possibilidade maior é de você ser lotado no interior. Particularmente, pessoal, eu acho até o interior melhor do que a capital. Não sei se vocês concordam comigo, mas um custo de vida menor e uma qualidade de vida maior, na minha opinião. Ah, Beto, e o salário? O salário é igual, pessoal. A partir de R$ 8.000 para o técnico e quase R$ 14.000 iniciais para o analista. Sem dúvidas, uma carreira muito boa, sem contar todos os benefícios diretos e indiretos que você vai ter sendo servidor do TRT, beleza? Ao final, eu vou falar também sobre o Caderno do Aprovado, que é o material que eu criei e hoje já ajuda mais de 3.000 alunos por todo o Brasil. Alunos em posições excelentes aí que já utilizaram o material. E desejo de todo o coração que você seja o próximo que mude de vida pelos estudos através desse concurso do TRT do Ceará. A essa altura do campeonato, vocês já sabem que a banca vai ser a FCC, aquela banca que fez vários concursos recentes de TRTs, o que é ótimo porque essa é inclusive uma das maiores vantagens desse concurso TRT do Ceará, uma banca muito conhecida que tem muitas provas recentes para a gente se basear, ver o que ela está cobrando mais, ficar muito bom nisso e chegar na prova muito bem. Outra grande vantagem, pessoal, é que a prova veio sem redação para nenhum dos cargos. Isso aí para o concurseiro que não gosta de redação é bom demais, né? Como nem tudo são flores, a banca não trouxe redação, mas caprichou na prova objetiva, né? São várias matérias, começando aqui pelos conhecimentos gerais, que foi onde eles inovaram, trouxeram muita coisa. Língua portuguesa é comum de cobrar, e bem como essa parte de legislação, a parte de regimento interno, uma legislação interna do órgão. Aqui também caiu a Lei 8.112, que é a Lei do Regime de Servidores, né? Matemática e raciocínio lógico, beleza, ela cobrou lá no TRT de Santa Catarina, o mais recente. Direitos humanos, beleza, ela cobrou agora no TRT-11, Amazonas e Roraima. Informática, beleza, ela cobrou um pouquinho de informática no TRT-21 do Rio Grande do Norte. Todos esses são provas recentes de TRTs. Agora, o que ela fez no TRT do Ceará, tirou redação, mas trouxe todas essas disciplinas de conhecimentos gerais aqui na parte básica, fazendo um total de 40 questões com peso 1. Pessoal, aqui na sua prova, representa 1/3 da sua nota final na prova. E talvez o maior erro que eu vejo concurseiro de TRT cometer é estudar muito as matérias de peso 2, que a gente vai ver aqui abaixo, né, as matérias específicas. O cara fica muito bom, gabarita as matérias, ou a maioria das matérias, perde uma questão ou outra, mas na parte de conhecimentos gerais, ele chega aqui e dança. Não se esforça para aprender o português, estuda de qualquer jeito aqui informática e pensa que vai passar. Cada ponto é muito importante. Não dá para você chegar na prova, pessoal, já com 6 pontos negativos aqui porque você negligenciou a informática. Então, a primeira dica, leve cada matéria muito a sério. Concurso de TRT é disputadíssimo. O pessoal vem cada vez mais se aproximando de fechar a prova e esse cabeçudo aqui, cearense, fechou a prova. Logicamente que você, dentro desse bloco, vai dar um maior foco a português, há uma outra matéria aqui que você tenha dificuldade ou que seja novidade, como direitos humanos, mas deixar de lado, aí não dá. Nos conhecimentos específicos, aí sim, não veio nada de novo. Para técnico veio constitucional, administrativo, administração, direito de trabalho e processo de trabalho. Aquele quinteto que já é clássico nas últimas provas de TRTs, né? Tanto é que eu já lancei os 5 cadernos dessas matérias, já estão disponíveis meus cadernos completos, para você fazer tanto o primeiro estudo como também a revisão. O material que eu montei ao longo da minha trajetória, né? E com certeza está muito melhor do que quando eu estudava, porque eu fui melhorando cada vez mais para os alunos. Essas matérias aqui, que para analista da área administrativa vai incluir também o orçamento público,
E para analista da área judiciária e oficial de justiça, vai acrescentar o civil e o processo civil. Isso aqui é comum já de todo TRT. Tudo isso aqui, pessoal, vai representar 2/3 da sua prova. Quase 70% da sua prova está aqui. E aqui embaixo, pessoal, eu fiz um quadro comparativo, a primeira página lá do nosso guia de estudos, em que eu trago a importância de cada matéria, né, dentro da prova. Como eu falei, se você olha aqui para informática, 5% e diz, não, vou estudar de qualquer jeito, rapaz, eu tenho más notícias para você. Logicamente, pessoal, que você vai dar um olhar diferenciado para esses caras aqui. Uma dica simples que eu costumo dar aos alunos é, por exemplo, se a sua sessão de estudos é de 1 hora, você pode fazer uma sessão de estudos de 1 hora nas matérias de conhecimentos gerais e nas matérias de conhecimentos específicos, como tem peso 2, você dedica ali 2 horas à sua sessão de estudos para essas matérias. Vou explicar melhor quando eu estiver falando sobre o ciclo de estudos mais para frente, beleza? Vamos lá, galera, vamos entrar efetivamente dentro de cada matéria para dar dicas específicas aqui. Língua portuguesa, sem dúvidas, pessoal, é a matéria que mais muda de uma banca para outra. Então, não adianta se você sabe português. Eu quero saber se você sabe o português da FCC. É muito importante que você resolva provas anteriores, não somente lá no site de questões, que você resolva literalmente provas inteiras, pegando aquele bloco ali de 10 a 15 questões e se testando nele inteiro. Se debruçando sobre aqueles 2 ou 3 textos que a banca traz, e uma questãozinha de cada coisa para realmente medir o seu desempenho numa prova completa. Se você ainda não faz isso de baixar uma prova completa de português e tentar resolver ela todinha, comece a fazer e medir a cada prova o seu percentual de acertos, né? E mais do que isso, investigar por que você errou cada assunto, beleza? A surpresa aqui, sem dúvidas, fica por conta de redação oficial. Aqui, pessoal, a gente vai precisar estudar o Manual de Redação da Presidência da República. Essa é a única parte que destoa desse edital de português. Todo o resto já é padrão da FCC, você vai encontrar muitas e muitas questões. Muita atenção ao que está sempre caindo, aquilo que para outras bancas pode não ser cobrado tanto, mas para a FCC é questão certa de prova, por exemplo, discurso direto, indireto e discurso indireto livre. Cara, toda prova de 2022, 2023 cobrou isso aqui. Isso é só um exemplo. Lá dentro do guia, eu destrincho todo esse edital aqui, coloco na melhor ordem para você estudar, trago materiais gratuitos, se você ainda não tem nenhum material de português, e trago links de videoaulas de cada assunto, se você não tem cursinho de português, para que você estude e se prepare em alto nível. Tudo que a banca gosta de cobrar em cada um desses assuntos está lá no nosso guia. Para português, é especialmente recomendável, pessoal, que você monte o que a gente chama de caderno de erros. Lógico que eu te indico a montar isso para cada matéria do seu edital, mas para português, pelo menos você tem que montar um caderno de erros. Como eu falei, português ele varia muito de banca para banca e de pessoa para pessoa. Às vezes as suas dificuldades são diferentes do seu colega, porque você teve uma base na escola diferente, você teve uma dificuldade diferente com português ao longo da vida. Então, o que é que eu te recomendo para português? Videoaulas de cada assunto para você construir a base bem nessas matérias. Utilize os materiais de apoio, que eu coloquei os links dos materiais gratuitos, para você revisar. Faça questões a cada meta de estudos com os links que eu coloquei direto lá para o Q-Concursos, né, os links dos filtros. E vá montando o seu caderninho de erros de acordo com o que você está errando nas questões e tendo dificuldades. Vai ser uma ferramenta de revisão poderosíssima. Vamos para frente, vamos para frente. Matemática e raciocínio lógico, pessoal. Eu sei que é o fantasma de muita gente isso aqui. Tem muita gente que tem mais medo de RLM do que de redação. E, gente, quando a gente analisa a banca FCC, e é importante, vou reforçar para vocês de novo, muda muito o RLM de uma banca para outra. É importantíssimo que você se acostume com o jeito da FCC nos últimos 3 anos, né? 2023, 2, 3 e 4, se acostume com o jeito que ela cobra RLM. Porque, logicamente, as questões tendem a se repetir. As situações, problemas que ela traz, se você treinar isso muito bem, você vai chegar na prova craque, cara. Quando a gente analisa essas questões da FCC, pessoal, a gente tem 3 grandes grupos de questões, 3 tipos que a FCC pode cobrar, 3 formas, né, que ela pode cobrar essas questões na sua prova. Ela pode vir com as questões de matemática pura, aquela matemática básica do ensino fundamental, que vão envolver principalmente, pessoal, as principais operações, MMC e MDC, frações e esse cara aqui, ó, razões e proporções. O tema de frações também está muito ligado à porcentagem e digamos que uma novidade assim, ela trouxe também noções de probabilidade, que pode ser um pouco mais chatinho, mas também é uma parte de matemática básica. Ou seja, são questões puras de matemática, que ela vai te dar um problema
e você vai resolver fazendo uma operação de soma, divisão, uma fração. Não menospreze jamais esse primeiro tópico que eu grifei, essa parte de operações fundamentais. Se você não souber multiplicar, dividir e nem souber, por exemplo, frações, você vai ter dificuldade lá na frente, com porcentagem, com probabilidade. Então, não menospreze essa parte básica, né, da matemática. A maioria das questões da sua prova de matemática e raciocínio lógico vão se concentrar nessa parte, digamos assim, de matemática pura. Esqueci de falar, mas outra, entre aspas, novidade, mas que a banca cobrou em outros editais e voltou a cobrar nesse, é uma parte de noções de estatísticas. Logicamente, essa parte aqui de moda, mediana, média, tende a ser cobrada mais. Mas também você precisa saber o básico sobre essas medidas de dispersão. O segundo grupo de questões de RLM, pessoal, são aquelas questões que eu falo que são lógica pura. Elas não têm um jeitinho certo de responder. A banca vai aqui avaliar basicamente a tua capacidade de solucionar problemas. Não é com um cálculo matemático que você vai resolver aquilo, mas simplesmente pensando, às vezes pensando um pouquinho fora da caixa e encontrando uma solução para responder aquilo. Essa parte de lógica pura é justamente o que a banca fala aqui no começo, ó. Daqui até aqui, ó. Toda essa parte, ela é uma parte assim bem subjetiva do raciocínio lógico, né? Como eu te falei, são questões que uma pessoa responde de um jeito, outra pessoa responde de outro. O terceiro grupo de questões de RLM, ele está implícito aqui, cuidado. Ele não está expresso no edital, mas a banca pode sim, e já cobrou, vez ou outra, nesses últimos concursos de TRTs, questões sobre a lógica proposicional. Aquela questão lá de tabela verdade, os operadores lógicos, né? E, ou, se, então. A parte de equivalência e negação, pode ser que ela cobre sim. Então, também coloquei no nosso guia de estudos o básico para que você saiba o básico disso e não vá para a prova sem as armas que podem ser necessárias, beleza? Como eu falei, a grande parte das questões de RLM dos últimos concursos de TRT se concentram em questões básicas de matemática, matemática básica, ou aquelas questões de lógica pura, que tem várias formas de você responder, são bem abstratas, né? Para isso, logicamente, você vai precisar saber a teoria. Para isso, eu recomendo videoaulas. Inclusive, eu coloco videoaulas no guia para todos os assuntos. As melhores videoaulas gratuitas do YouTube. E, sem dúvida, você precisa saber muito bem a prática. Eu sei que responder questões sozinho tem horas que dá uma travada, porque tem assuntos que não entram na sua cabeça, né? Então, uma dica que me ajudou muito, pessoal, duas dicas, na verdade, para RLM é o seguinte. Eu gostava muito de ver vídeos de questões comentadas, os próprios professores respondendo as provas, e aí eu ia entendendo como funcionava o pensamento do professor e internalizando aquilo aos poucos. Por isso que é muito bom esses aulões em que os professores explicam o assunto e respondem as questões. Também coloquei no guia links de questões comentadas em vídeo para você efetivamente aprender esse raciocínio lógico junto, colocar a mente para funcionar junto com o professor, e aí você realmente assimila aquilo. A primeira dica é essa, veja, se você tem dificuldades para resolver questões sozinho, veja o professor resolvendo, que tudo vai passar a fazer sentido devagarinho na sua mente e você vai finalmente aprender RLM. Outra dica, pessoal, que me salvou muito para esse concurso do TRT do Piauí, é que você, sempre que se deparar com uma questão diferente, que você não saiba resolver, que você quebre a cabeça resolvendo e não saiba, é muito importante que você mantenha um caderno de RLM em que você vai anotar o passo a passo dessa questão. Você tenta resolver, não conseguiu, olha ali a resolução do professor, nos comentários, no site de questões, ou então o professor em vídeo, e você vai literalmente anotar no seu caderno o passo a passo daquilo, e isso vai fazer parte do seu material de revisão. Você vai ter um banco de questões que você errou, teve dificuldade, para revisar, e tenha certeza, essa vai ser a melhor vacina para você encarar as questões de RLM. Por quê? Você vai ter um banco de questões ali no seu repertório, e você vai perceber que aquele pensamento, aquele raciocínio, muitas vezes, pessoal, é só o jeito de armar. A questão vem de um jeito que você traduz ela e precisa armar numa fração e que você não se toca nisso. Eu sentia muito isso com as questões de razão e proporção. Então, me deparava com uma questão muito difícil que eu não sabia, eu transcrevia todo o passo a passo de resolução dela no meu caderno. E aí, quando aparecia outra daquele mesmo jeito, eu já sabia, eu seguia os mesmos princípios, né, para montar a continha e poder resolver e chegar no gabarito da questão. Então, as duas dicas principais. Veja vídeos de professores resolvendo as questões, né, vai abrir a sua mente, e anote o passo a passo das questões que você errou ou teve dificuldade. Você vai fazer um excelente repertório de revisão, beleza? Pessoal, vamos dar sequência aqui?
A parte de legislação não é novidade, a banca sempre coloca alguma parte de legislação interna do órgão, né? Nesse caso aqui, vieram aí o regimento interno e duas resoluções aí sobre temas específicos, né? Um deles sobre o código de ética, uma questão fortíssima de prova junto com o regimento. Além disso, pessoal, a banca trouxe outras leis, inclusive leis grandes, cara. A Lei 8.112, ela tá aqui em legislação, né? É a lei que trata sobre o regime jurídico do servidor público federal, beleza? Que você vai estar submetido quando você for aprovado no TRT. E aí muita gente pergunta, Beto, ela cobrou só essas partes aqui, ó. Daqui até aqui. Beleza, galera, isso aqui é a lei todinha, velho, não tem como. Além disso, pessoal, teve também uma resolução do CNJ sobre sustentabilidade e a LGPD, né? Vem cada vez mais sendo cobrado em prova. A minha dica aqui é o seguinte, pessoal. A gente tem que fazer uma preparação objetiva nessa parte de legislação. São apenas 5 questões com peso 1. Então a tendência é que venha praticamente uma questão sobre cada ato desse. É importante que você não se prenda muito aos detalhes, às minúcias, toda aquela parte processual lá do regimento interno, né, que explica sobre cada recurso. Aqui realmente vale a pena uma preparação focada naqueles principais pontos. Por isso que no material dos alunos, junto ao guia de estudos, vocês vão receber também todas essas legislações aqui, da disciplina de noções de legislação, né? Todas elas com grifos e destaques para os principais pontos, para que você vá direto neles, não fique perdendo tempo lendo e relendo várias vezes todos os normativos, entendeu? Ah, Beto, regimento interno numa prova recente aí de TRT, caiu um negocinho bem miudinho lá, que ninguém estava estudando do regimento. Beleza. Isso pode acontecer, pessoal, em provas em que o regimento interno ele ocupa um pedação maior da prova. Não é o caso. O regimento interno aqui ele veio dividido, roubaram a cena do regimento interno aqui, várias outras legislações roubaram a cena dele. Então, assim, regimento interno, se vier muito, vão ser 2 questões. Então, vale muito mais a pena uma preparação em que foque o custo-benefício desses normativos aqui, beleza? Vamos chegando aqui no terror de muita gente, o tal do direitos humanos, gente. Muita gente está preocupada com o tal do direitos humanos. Então, vou até beber água aqui para falar. Sem dúvidas é uma matéria nova em TRTs, né? Recentemente a gente teve apenas no TRT 11 lá de Amazonas e Roraima. E assim, veio bem pesado aqui pro TRT do Ceará. Então, até mesmo para técnico vai cair essa talagada de coisa aqui sobre direitos humanos. Lá no TRT 11, esse mesmo bloco aqui veio mais para analista da área judiciária. Para técnico veio mais enxuto. A única diferença lá do TRT 11 para cá foi que acrescentaram, pessoal, 2 resoluções aqui do CNJ. Ó. Então, muita atenção a elas, porque elas podem surpreender na prova. Beto, como é que estuda isso? Gente, é desafiador, sem dúvidas. A única coisa, como eu falei, que a gente tem para se agarrar, e você se agarre com força nisso, são as questões que caíram lá no TRT 11. Ah, Beto, eu vejo só as questões que caíram para técnico? Não. Veja todas as questões que você puder que caíram lá para técnico, para analista. Tanto é que eu coloquei no nosso guia também essas questões, o que exatamente caiu, e com isso eu levantei o que, dentro desse bolo todo aqui, o que efetivamente foi mais cobrado. Vou te apontar aqui agora. Apesar dessa parte aqui inicial, pessoal, também se ligar muito com o direito constitucional, a banca não cobrou muito. Lógico que é uma parte importante, principalmente essa parte aqui de tratados de direitos internacionais em face da CF, né? Que a gente estuda lá em constitucional, aquela questão da hierarquia das normas. Beto, o que efetivamente caiu nas questões do TRT 11 que você colocou no guia? Pessoal, foi isso aqui, ó. A Declaração Universal de Direitos Humanos, a famosa DUDH, D-U-D-H. Coloquei lá no material links de videoaulas, links de todos esses documentos aí para você clicar e já ir direto para estudar ele, que às vezes são meio chatinhos de achar. Além da DUDH, pessoal, caiu também o PIDCP, Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos e a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Sem dúvidas, você deve dar especial atenção a esses 4 documentos aqui, esses 4 normativos. Tem grandes chances de realmente eles ocuparem pelo menos ali 4 a 6 questões da sua prova, o total de 8 questões, né, que vai cair em direitos humanos. Lógico que você vai ler o restante, eu coloquei lá todos os links para você ler. Para conhecimento, é importante que você leia tudo, mas claro, você vai dar mais efetividade, você vai dar maior atenção a esses documentos, beleza? Então é isso. Para direitos humanos, não se desespere, foque nisso que mais caiu e se agarre muito aqui nas questões que caíram lá no TRT 11, que eu também coloquei no nosso guia, beleza? Pessoal, outro terror da galera aqui, informática. Fazia tempo que não caía informática, né? Em questões de TRT. A gente teve informática nessa leva recente, né? Quando eu falo recente, é 2022 para cá. E aí a gente teve somente
lá em 2022 foi só na prova do TRT Minas Gerais, que foi outra banca, né? Foi a banca Fumarc. E FCC mesmo foi só na prova recente do TRT 21. Eles cobrando essa parte aqui de Google Workspace, a parte de Google Drive, né? Porque o Google Workspace abrange tudo isso, o Google Agenda, Google Meet, Gmail, tudo isso está dentro do Google Workspace, né? Que é o espaço de trabalho do Google, né? As ferramentas, a suíte de soluções para escritórios. Lá no guia eu expliquei, né, por que isso tinha sido cobrado aí no TRT 21. E a verdade é porque lá eles têm contratado essas ferramentas, né? Não se usa tanto aquele pacote Office, né, com Word, Excel, muito menos o LibreOffice, né, que é o Calc, né? Aquilo faz parte de umas questões antigas de informática, né? Hoje em dia na administração pública está se preferindo muito mais essa modernização através dessas suítes de ferramentas, muitas delas ligadas na nuvem, né? É o caso aqui do Google Workspace, né? Juntamente aí, pessoal, com o concorrente da Google Workspace, né, o Microsoft Office 365, é o pacote, essa mesma suíte de soluções, só que da Microsoft, né? Então as duas gigantes aí, Microsoft e Google, brigando, e você no meio tendo que aprender tudo. Eu acho que vem um edital justo, sim, traz conhecimentos aqui que você vai efetivamente usar no seu dia a dia como servidor, você vai precisar manusear ferramentas de criação de texto, criação de planilhas, né? E-mail, com certeza. A parte de segurança da informação está cada vez mais em voga, né? Tenho certeza que a primeira coisa que vocês chegarem quando tomarem posse no TRT do Ceará vai ser uma palestra sobre segurança da informação, né? Foi assim quando eu cheguei no TRT do Piauí. Então, assim, são temas importantes. Lógico que não impede da banca cobrar uma decoreba mais chata do mundo, por exemplo, a tecla de atalho de uma função que você nunca vai usar. Lógico que você está exposto a isso e pode acontecer. E para isso eu tenho duas dicas principais para você se preparar para a informática. Além de, claro, você estudar a teoria, duas dicas. Resolva, claro, muitas questões da banca. Cuidado com questões desatualizadas. Quando você estiver respondendo, vai vir questões sobre o Windows 7. Não está aqui, só está o 10 e o 11. Você vai pular essas questões. Vai vir questões sobre o Word. Mas não é o foco desse edital. O foco é o Documentos Google, né? Aquela edição dentro lá do Google Drive, do Google Workspace, na verdade, em que você consegue fazer documento, planilha, etc. E a segunda dica, pessoal, sem dúvidas, você vai ter que descer para o Play. Comece a utilizar essas ferramentas no seu dia a dia para você ter uma mínima noção sobre cada uma. Muitas questões a gente às vezes consegue responder não pelo decoreba do que a gente viu numa teoria, num resumo, num aulão de um professor, mas sim pela lógica computacional, a lógica informática, eu gosto de falar isso. E você consegue, às vezes mesmo por eliminação, fazer uma questão de informática e acertar. Então apure esse senso, né, em você, não tenha medo de usar os programas. Todo mundo tem uma conta no Google, crie uma conta, explore lá como é que funciona o Google Drive, aquele falando sobre o Gmail, teste lá, envie um e-mail, receba um e-mail, abra lá o Google Meet. Eu tenho certeza que a maioria já tem um pouco de familiaridade com uma ou outra dessas ferramentas, mas se exponha, tente se expor, né, no seu dia a dia, a mexer um pouquinho quando você estiver estudando informática, beleza? Essa é a minha dica. Nenhum conhecimento você perde, né? Mas conhecimento em informática vai te acompanhar para esse concurso, para os próximos e para toda a sua vida, cara. Então vale a pena, sim, explorar os programas e ter esse aprendizado prático, beleza? Beleza, pessoal, vamos dar seguimento aqui, vamos entrar na parte de conhecimentos específicos para técnico. Ah, Beto, tu não cansa não de falar, cara? Tá falando aí já não sei quantas horas. Cara, canso não. Eu sou apaixonado por concurso, velho. Eu falaria o dia inteiro sobre isso aqui, do fundo do meu coração. É algo que mudou a minha vida. Eu espero, do fundo do coração, que mude a sua vida também, através dos estudos. É literalmente algo que ninguém tira da gente. Então, encare esse momento que você está estudando para concurso, se dedicando, como uma fase muito rica na sua vida, que você está adquirindo conhecimento para depois receber uma recompensa pessoal. Que se alguém tivesse me dito, quando eu estivesse estudando essa recompensa, cara, eu teria estudado dobrado. Porque assim, vocês não imaginam, pessoal, o que é pertencer a um órgão de qualidade e ter realmente uma qualidade de vida no trabalho. Eu desejo isso a todo mundo, beleza? Vamos estudar. Pessoal, vamos para Direito Constitucional. A primeira matéria aqui no nosso bloco de conhecimentos específicos para técnico, né? Ah, Beto, o material é só para técnico? Pessoal, tem para técnico e tem para analista também. O mesmo acesso te permite estudar para mais de um cargo. Eu sei que muita gente estuda para técnico e AJA, ou então para técnico e AJJ, ou então para técnico e OJAF. Todos esses 4 cargos estão contemplados nos nossos cadernos e no nosso guia, beleza? No final do vídeo eu vou explicar um pouquinho melhor. Vamos lá, pessoal. Direito Constitucional, assim, sinceramente, dessa parte específica, é uma das matérias mais tranquilas. O padrão da banca nos últimos TRTs tem sido uma cobrança bastante focada na literalidade da Constituição.
Lógico que você não vai estudar de qualquer jeito direito constitucional, porque muitos dos temas que você estudar aqui em constitucional vão refletir lá em administrativo, lá em trabalho, lá em processo do trabalho. Então, não tem jeito, você tem que ser muito bom em constitucional. A única parte assim mais doutrinária que a banca vai trazer, ela surpreendeu aqui um pouco, porque ela não cobra muito, não cobra em todos os TRTs, essa parte de aplicabilidade e eficácia das normas. Essa é uma parte um pouco doutrinária, tem uma classificação e tal, eu trago lá no resumo. Daí para frente é tudo letra da Constituição. Claro que você tem que encontrar uma forma de não somente ler essa Constituição, mas também fazer com que isso tudo faça sentido, ou seja, através de grifos, tabelas, quadros, é o que eu sempre fiz nos meus cadernos, né, e compartilho com vocês. Vocês precisam entender essa matéria em sua plenitude, porque vai refletir nas outras também. E para isso não basta ficar só lendo o texto corrido da Constituição, senão você não vai entender nada. Alguns destaques aqui, pessoal, sem dúvidas, a parte dos direitos sociais, porque vai trazer a parte dos direitos constitucionais dos trabalhadores, o famoso artigo 7º da Constituição, que vai prever férias, aviso prévio, etc., que a gente aprofunda lá em direito do trabalho. O começo da história está aqui, nessa parte de direitos sociais. A FCC também gosta muito das questões de nacionalidade e direitos políticos, em que ela conta uma historinha e quer que você deduza se o sujeito é ou não é brasileiro nato, se ele é ou não alistável nessa parte de direitos políticos. Então é bem interessante você saber bem essa parte por conta das questões em que ela conta uma situação hipotética. Assim como a parte de aplicabilidade, pessoal, essa parte de partidos, ela não é muito cobrada em TRT. Um ou outro que vem cobrando. Então você vai fatalmente encontrar menos questões, mas não se esqueça de dar a devida importância. Também está no seu edital, também pode cair na sua prova. Essa parte da organização política administrativa vai trazer a repartição de competências, tema muito quente para a sua prova. A administração pública é muito quente, porque se liga também com vários conhecimentos que a gente estuda lá em direito administrativo. Os poderes, ela trouxe tudo, né? O executivo, o legislativo e o judiciário, mas atenção aos recortes. Por exemplo, aqui no legislativo, mas tão somente a parte de processo legislativo e a parte de fiscalização, que fala lá sobre o TCU. Judiciário também não cai tudo. Cai as disposições gerais e a parte do Supremo, o STJ, o CNJ e, claro, a Justiça do Trabalho. Essa parte da Justiça do Trabalho a gente começa a estudar aqui e aprofunda também lá no direito processual do trabalho. Por isso que eu falo, o direito constitucional ele é a mãe de tudo. Tudo vai derivar dele. Nessa parte de poder judiciário, lógico que a banca vai tentar te confundir entre as competências do Supremo e do STJ. Assim como lá na parte de organização política e administrativa, ela vai tentar te confundir com as competências da União, dos estados, dos municípios. O que só a União faz, o que todo mundo faz. E é isso, basicamente essas eram as colocações que eu queria fazer sobre direito constitucional. O passo a passo de como estudar tudo está lá no nosso guia. Direito administrativo, pessoal, edital básico aqui, sem muita surpresa, é justamente o que a FCC tem trazido nos últimos editais de TRTs. Ela só copia e cola aqui, na cara de pau. E a dica que eu dou, pessoal, sobre direito administrativo é assim, é uma matéria grande. Então faz muito sentido, sempre fez muito sentido para mim, eu dividir em duas. Uma parte de doutrina, que envolve temas como a organização da administração pública, atos administrativos, poderes administrativos, e uma parte de legislação, que aí vai englobar a Lei 9784, a Lei 8429 de improbidade, a Lei 14133 de licitações e contratos. E muita atenção, por favor, muita gente negligencia o nosso decreto 4657, a LINDB, né, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e também essa Lei de Abuso de Autoridade. Por algum motivo, a FCC começou a cobrar muito isso aqui desde 2022. Muito que eu digo em todo o edital, mas não tem muitas questões da FCC sobre isso. Você não vai achar muitas, mas sempre cai uma ou outra. Então, não menospreze, não é um assunto que vai ser cobrado em muitas outras provas de direito administrativo, mas aqui na FCC, sim. Eu falei sobre organização da administração pública, mas perceba que ela não traz, a FCC não trouxe aqui aquela parte clássica. Eu falei no começo que ela copiou e colou, mas é que ela copiou e colou e recortou só essa parte. A parte que fala sobre administração direta e indireta, desconcentração e descentralização, autarquias, fundações, sociedade de economia mista, empresa pública. Tudo isso ela tirou aqui de direito administrativo, mas a minha dica é o seguinte, cuidado. Muita gente está dizendo aí, inclusive alguns professores, que pode ser que ela cobre aqui em administração pública. Eu fiz um levantamento e sempre quando a banca FCC cobra esses assuntos, eles vieram sim explicitamente cobrados no edital. O meu palpite é que não cobre, mas se a banca resolver cobrar, dificilmente ela vai aceitar um recurso, porque ela disse assim, não, eu falei administração pública, por que você não estudou? Eu me arrisco a dizer que não vai cobrar, porque a banca
ela tirou de forma categórica que toda aquela parte. Então parece muito que ela não quer cobrar isso. O que eu coloquei de orientação para os alunos no guia é o seguinte: faça seu dever de casa, fique muito bom em tudo isso, e depois que você estiver bom em tudo isso, você pode sim ver o básico sobre essa parte de organização pública para você não ir para a prova pelado, sem saber de nada. Mas isso não deve ser a sua prioridade. É sim um tema quente em prova, mas esse edital a banca simplesmente tirou essa parte. Eu não entendo o porquê, mas a gente tem que jogar conforme o jogo, beleza? Então foque em ficar bom nisso. Depois você ataca o achismo, né? O que pode ou não cair provavelmente não vai. Pessoal, uma dica importante aqui sobre ato administrativo. Sem dúvidas é uma das matérias que eu tinha mais dificuldade aqui em ato administrativo. Essa parte, por mais que eu estudasse, sempre eu errava a questão. O que eu fiz? E fica com uma lição para vocês. Você identifica um problema na matéria, às vezes você é bom na matéria, mas tem um assuntozinho ali que está te roubando pontos. Você não pode deixar esse assunto te roubar pontos. Você vai fazer o quê? Você vai fazer uma força-tarefa para resolver esse problema, cara. O que eu fiz? Eu sentei para ver um aulão disso aqui, cara. Literalmente, o curso que eu assisti, galera, tinha 10 horas só de ato administrativo. E o que eu fiz? Trouxe todas as informações organizadas e resumidas dentro do meu caderno e nunca mais errei uma questão de ato administrativo. Eu duvido você pegar o caderno de ato administrativo e errar alguma questão com ele, porque ficou muito completo. Então, fica de lição. Se você está perdendo o sono com um assunto, não vá para a prova, pô, com isso, com esse problema. Pare e resolva. Eu sei que essa parte doutrinária para muita gente é preocupante, então vale a pena se esforçar para não perder nenhuma questão, beleza? Chegamos no queridinho da galera, né? Administração pública, querido por alguns, odiado por outros. O pessoal do direito odeia, né? Porque antes você via concurso de TRTs em que a mesma galera do AJJ passava para técnico também. Aí começou cada vez mais a ser cobrada a administração pública, coisa que a galera do direito geralmente não estudava. Então isso derrubou muita gente, sem dúvidas. Assim, eu sou suspeito para falar porque eu sou formado em administração, eu gosto da matéria, eu já estudei essa matéria para praticamente toda a banca do planeta, porque teve uma época que eu fiz concurso de universidades, aí cada banca cobrava de uma maneira, eu tive que me especializar muito em administração, e para cada banca eu precisei amadurecer muito, né? E a cada vez eu ia melhorando meu caderno. Quando saiu o concurso do TRT 22, eu disse, não, beleza, FCC, eu vou focar agora no que a FCC está cobrando. E aí, enxuguei meu material de forma focada mesmo para a FCC e, cara, ficou muito bom. Porque, assim, o grande segredo de administração não tem outro. A banca tem os seus conceitos favoritos e a FCC se repete muito. Se você pegar as provas de 2022 para cá, você vai ver vários conceitos repetidos que a banca simplesmente adora. Nossa, essa parte de avaliação de desempenho, cara, faz lama o número de questões que tem. Questões de processo decisório, decisões programadas e não programadas, já tá todo mundo cansado. Então você tem que sim dominar esses assuntos prioritários. Eu também não gosto muito da forma como a FCC organiza, a ordem que ela organiza aqui o edital. Então lá no guia eu trago na ordem certa para estudar, chamando a atenção para quais os principais assuntos que você tem que saber. E no caderno, claro que está completão para você dominar isso aqui. Não é à toa que é o meu caderno mais elogiado, praticamente todo dia a gente recebe algum elogio, porque assim, é literalmente um caderno muito bom para FCC, porque ele traz tudo que a banca está cobrando, cara. Eu coloquei também muitas questões recentes nele, para você estudar o assunto e ver como caiu na prova. Então assim, é muito bom para quem está começando a administração, para quem já estudou, quer revisar, ou para quem está começando, recomendo demais. Chegamos na parte do direito do trabalho, pessoal. Sem dúvidas, a principal matéria junto com o processo de trabalho, mas o processo veio pequenininho, né? Mas vou fazer uma observação quanto a isso em breve. E o direito do trabalho, ele é grandão, assustador, muita gente tem medo. Talvez você que esteja assistindo agora, você esteja tendo o primeiro contato com o direito do trabalho, né? Para fazer essa prova do TRT. Mas assim, não tem muito o que temer. A ordem do edital ajuda, é mais ou menos a ordem que eu deixo lá no guia, com uma ou outra adaptação. A matéria toda é uma historinha contada, né? Do que é a relação de emprego, de como é o contrato, de como é a jornada, de como é a rescisão. Então, assim, direito do trabalho é uma matéria muito palpável. Eu acredito que a maioria tenha trabalhado, tenha tido a carteira assinada, né? Ou seja, foi seletista, esteve exposto ao regime da CLT, né? Inclusive, era a primeira vez que eu estava estudando direito do trabalho, né? Eu ainda não tinha passado meu primeiro concurso, eu estava lá na empresa privada, então era muito legal aprender enquanto eu estava vendo, né? Vários desses institutos, né? Isso se contrasta, pessoal, com o processo de trabalho, e eu quero ressaltar isso. Você
provavelmente sabe o que é um aviso prévio, um FGTS. Se você não for empregado, você conhece alguém que foi, já ouviu falar sobre isso. Mas assim, sobre uma audiência trabalhista, pouca gente viveu isso aqui na prática. Então se torna um pouco mais distante da realidade o estudo do processo de trabalho. Já o direito do trabalho são coisas, digamos assim, mais do dia a dia, mais palpáveis. O que eu sempre recomendo aos alunos, pessoal, claro que a gente tem temas doutrinários aqui, mas o que a banca mais gosta são dos temas que estão na legislação, daqueles temas que tem os artigos da CLT para guiá-los, né? Então, assim, para a maioria dos assuntos, a rotina que eu indico para você estudar é: você vai ler os artigos indicados da CLT, vai ler o material escrito, seja o meu resumo, seja outro material que você tenha, vai responder questões e só vai para as videoaulas por último, principalmente nesse momento de pós-edital. Você vai pegar as videoaulas que eu indico apenas naqueles tópicos em que você tiver mais dificuldade, que você não estiver entendendo só pela leitura da legislação ou pela leitura do resumo, ou que você foi para as questões e está errando muito. Aí sim, esses tópicos que são a exceção, você vai se dedicar a ver uma videoaula. Por exemplo, tem um tópico muito chatinho aqui, que é meio chato de estudar só lendo, que é prescrição e decadência. Então, assim, considerando que o tempo é limitado e você tem fichas para gastar, né? Você gasta uma ficha de assistir uma videoaula com esses assuntos mais cabreiros, né? Que você não está entendendo muito bem. Mas, no geral, é muito importante que nessas matérias jurídicas, né, você foque no material escrito para você ganhar tempo e avançar rapidamente para chegar bem na sua prova. Eu chamo a atenção, pessoal, além da CLT, que sem dúvidas é a principal fonte das questões da banca, o que tem crescido muito nas últimas provas. 2022 cobrou bastante, 23 cobrou mais, 24 vai cobrar mais. Sem dúvida são as súmulas e OJs. As súmulas e as orientações jurisprudenciais do TST. A gente tem a lei, mas a lei é muito antiga, então muitas situações a lei não fala, então precisa vir o TST e editar essas normas de jurisprudência consolidada, né, as súmulas e as OJs, para ajudar o julgamento dos casos, né, porque só a CLT às vezes não é suficiente. Por essa razão, o direito do trabalho depende muito das súmulas e OJs, então vai cair muito na sua prova. Mas talvez uma coisa que muita gente se engane, e talvez o próprio edital te induza ao erro, é: beleza, Beto, eu estudo aqui o aviso prévio, o FGTS, estudo tudo, lá no final eu chego e estudo as súmulas, é isso? Na minha opinião, não. Você deve estudar o seguinte: cada tópico desse, pessoal, como eu falei, ele tem a base na legislação, ele tem um pouquinho de doutrina e ele tem a dose de jurisprudência necessária. Você estuda, se for um professor bom, ele vai te apontar isso, o que diz a lei, a doutrina, a jurisprudência, e você vai montar um conceito geral sobre aviso prévio na sua mente. Literalmente o que eu fui montando nos meus resumos, né? Tem o que diz a lei, tem o que diz a doutrina, tem as súmulas também. Então você precisa fazer com que tudo aquilo vire uma coisa só. Afinal, o conhecimento é um só. Então, assim, cada assunto desse já tem as súmulas dentro do resumo para você conhecer também, beleza? Ao final, eu trago também um compilado dessa jurisprudência dividida por assuntos, só com as súmulas, para que você depois revise também. É essencial aí para a reta final fazer uma revisão de súmulas. Beleza? Era isso que eu tinha para falar sobre direito do trabalho. Eu destaco aqui também sobre a novidade desse edital. Voltou a cobrar, marquei errado aqui, agora eu vou marcar certo, os precedentes vinculantes ou precedentes obrigatórios, né, tanto aqui em direito do trabalho como processo de trabalho. Isso aqui tinha caído lá no TRT 12, só lá, e depois não cobrou mais, e agora a banca volta. Não é um tema muito frequente de prova, né, mas são alguns anunciados que você tem que conhecer sim, então organizei também para você estudar, beleza? Para fechar, pessoal, eu peço a vocês especial atenção a tudo que foi mudado na reforma. Ah, Beto, a reforma já está com bem 10 anos, foi lá em 2017 para 2018. Pois é, mas até hoje, os termos que foram mudados lá na reforma, os artigos que foram mudados ou acrescidos, eles ainda são os mais quentes na prova. Então, embora essa lei seja de 2017, né, essa lei que alterou a CLT, dê especial atenção sempre quando você vê esse dizer aqui que foi alterado ou acrescido por essa lei, porque é grande indício de estar na sua prova, beleza? Para finalizar, pessoal, vamos falar sobre o processo do trabalho. Muita gente tem medo, justamente pelo que eu falei. É uma matéria que não está muito no nosso dia a dia, ninguém sabe muito bem o que é uma audiência trabalhista, o que é que faz um juiz do trabalho, como que é a execução do processo de trabalho. Isso aí o trabalhador ele está lá, sabe o que é FGTS, aviso prévio, mas essa parte já é uma parte mais burocrática, né? Nem todo mundo vai chegar nessa parte, né? De fazer uma reclamação trabalhista. Mas assim, aqui não tem segredo. Assim como o direito do trabalho, eu falei, é uma historinha, o cara entra no trabalho, tem a jornada do trabalho, depois rescinde o contrato, né? Aqui vai ser o pós-rescisão, né? Digamos assim, que ele vai reclamar na justiça, e aí tem todo um passo a passo.
E a grande vantagem de estudar o processo do trabalho é que, assim, você vai ver que ele é todo na ordem da CLT. Então, cada um desses tópicos aqui tem os artigos respectivos na CLT, logicamente tem um pouco de doutrina, e tem as súmulas, né? Não se engane, muita gente falou, veio muito enxuto. Se você reparar, realmente é mais enxuto o edital. Mas aqui a banca preservou os principais tópicos da sua prova, né? Quais são eles, pessoal? Dissídios individuais e principalmente a parte de execução e de recursos. Cara, execução e recursos, se eu não me engano, na minha prova, acho que foi metade das questões foi só execução e recursos. Quando chega nessa parte aqui, todo mundo já está cansado para estudar execução e recursos, já estudou tudo isso aqui. Imagina um edital maior do que esse, né? O cara já está cansado aqui, mas são os assuntos mais importantes. Então dê muita atenção a essa parte de execução e recursos, beleza? Talvez muita gente tenha dúvida disso aqui, então eu vou falar, Beto, precisa estudar o CPC, o Código de Processo Civil? Poxa, eu pensei que era só a CLT, já é grande pra caraca a CLT. Pessoal, não precisa estudar o CPC. Se você não estuda para analista, que cai lá o direito processual civil, você vai no CPC apenas nos artigos que a gente precisa. Tem alguns artigos lá do processo comum que eles são aplicáveis ao direito do trabalho. E aí não se preocupe, no material eu já trouxe esses artigos, quais são, né? Para você estudar bem direcionado para o que pode cair na sua prova. Beleza, gente, a gente falou sobre todas as matérias, né? Dei dicas aqui, mas Beto, ok, como é que eu vou me organizar para estudar tudo isso? Cara, é matéria demais, eu vou ficar maluco. Vamos lá, deixa eu te falar aqui como é que eu estudei e como é que eu recomendo para os alunos estudarem. Eu não sei vocês, mas sinceramente eu não gosto muito daqueles cronogramas rígidos em que ele diz assim, ó, a segunda-feira você estuda X e Y, e na terça-feira você estuda Z e W. Beleza, tudo lindo, mas e se na segunda-feira você não conseguir estudar o Y? Ou pior, não conseguir estudar nada. E aí, na terça, o que é que você faz? Pula para as coisas de terça, ignorando o que você não estudou na segunda, ou retoma o que você não estudou e atrasa todo o seu cronograma e aí vai ficando aquela bola de neve, aquele sentimento de matéria acumulada. Pessoal, isso nunca funcionou para mim. Principalmente nessa reta final que eu fiz para o TRT do Piauí, eu trabalhava, eu já era servidor, então eu tinha uma jornada a cumprir e eu tinha um tempo limitado de estudos. Eu precisava de flexibilidade no meu dia a dia. Senão eu ia se desmotivar e parar de estudar. Então o que funcionou para mim? Ciclo de estudos. Rodar as matérias em uma sequência e a cada vez que eu via aquela matéria no meu dia a dia, eu avançava um pouco nela, né? E foi o que funcionou para mim e está funcionando para muitos alunos, né? O pessoal tem gostado bastante do ciclo de estudos, porque assim, ele é adaptável a qualquer rotina. Se você tiver menos tempo para estudar, você vai ver 1 ou 2 matérias por dia. Se você tiver mais tempo, você consegue ver 3 ou 4. Eu recomendo que fique no máximo 3, mesmo que você tenha um dia inteiro para estudar. E aí o que eu preparo para os alunos, dentro do nosso guia de estudos, é um ciclo turbinado, né? Em que eu literalmente destrincho toda a matéria em um número de metas, né? Dependendo do tamanho da matéria. E assim, em cada meta de estudos eu te indico exatamente o que estudar daquele assunto, quais são os principais tópicos, artigos no caso de legislação, o que é o primordial que você não deve ir para a prova sem saber, quais são as pegadinhas que a banca costuma fazer, o que ela mais gosta de cobrar dentro daquele assunto. Trago links para videoaulas, links para as questões filtradas lá no QConcursos, links para materiais complementares também, daqueles cadernos que ainda não lancei meus materiais para vocês. Eu trago materiais gratuitos para você ter material de tudo, beleza? Beto, teve um dia aqui, ó, que eu vi só uma meta. Aí no dia seguinte eu consegui cumprir 2. Esse assunto aqui eu já tinha revisado, então foi rapidinho. Esse dia eu consegui completar 3 metas. Beleza, Beto, gostei. É um guia prático para você vencer o edital, passando por cada matéria, não deixando nada de lado, você vai avançando nas matérias, rodando, gostei. Mas beleza, e quando é que eu encaixo as revisões? Pessoal, também era uma dificuldade minha. Trago também no guia diversas dicas, né? Dentre elas a dica de revisão. Aqui eu te indico como que você vai estudar cada assunto, depois fazer questões, né? Nessa fase 1 do estudo que eu faço, que eu falo, né? Que você está conhecendo a matéria, você vai ver a teoria, fazer questões. E conforme avança na matéria, perceba que algumas metas que estão na cor azul são as metas de revisão. Então, você, da quinta vez que você parar aqui em Direito Constitucional, você vai fazer uma revisão de tudo que você estudou até ali. Coloco também link de questões para todos os assuntos que você já estudou até ali. Então, acho muito interessante ter essas revisões programadas, porque eu sei, eu já fui concurseiro. Se deixar, a gente vai só estudando e esquece de revisar. Então, é muito legal ter essas revisões programadas. Beleza, Beto, venci a fase 1. Eu já vi todo o assunto. Em cada uma eu fui fazendo minhas questões, anotando meus percentuais de acertos para ver qual matéria que eu estou indo melhor, qual assunto dentro de cada matéria eu estou indo melhor, ou estou tendo mais dificuldade. E aí, beleza, você venceu a fase 1, você vai para a fase 2, que é uma fase em que você vai focar só na revisão.
Você vai inverter. Em vez de estudar antes e fazer questões depois, você vai inverter. Faz questões aí, eu recomendo 20 a 30 questões por cada tópico do material, você pode fazer por cada método de estudos. E depois você vai fazer a revisão do respectivo tópico, e aí focando, claro, naquilo que você sentiu mais dificuldade, que errou nas questões, etc. Essa é a estratégia de revisão, uma estratégia simples, mas se encaixa muito bem. Show, beleza, Beto, entendi. Você tem os cadernos também? Galera, os cadernos completos das 5 matérias da sua parte específica da prova de técnico. Lembra aquela parte lá? 2/3 da prova estão tudo nesses cadernos aqui. Constitucional, administrativo, administração, trabalho e processo. Você que vai fazer para técnico é toda a sua parte específica e toda a parte básica tem também lá no nosso guia, beleza? Indicação de materiais gratuitos, matérias complementares, links lá para os direitos humanos, todas aquelas convenções. A parte de legislação, vou colocar também toda ela grifada e destacada para você estudar. Informática, RLM, tem matérias complementares, tem videoaulas selecionadas para cada assunto. Então, nesse combo do TRT, você vai ter os cadernos completos das principais disciplinas, mais o guia de estudos que aí tem todas as matérias, explicando cada assunto, o que você deve focar. Além de vários bônus que eu vou falar mais abaixo, e o principal deles, a atualização para os próximos concursos. A gente está previsto aí no Nordeste, Sergipe e Pernambuco, em breve, ainda esse ano o edital. Descendo um pouco mais, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro também para esse ano, e recentemente tivemos a autorização do TRT-10, que abrange Distrito Federal e Tocantins. Para o próximo ano, a gente vai ter TRT em São Paulo, são 2, TRT segunda região e o TRT da 15ª região, que é Campinas, interior. Beto, Tribunal Superior, vai ter também o TST lá em Brasília, Tribunal Superior do Trabalho, em 2025 também, esses 3. Então, assim, eu acho que a maior vantagem do material é ter essas atualizações para os próximos concursos. Você que está nessa carreira de TRT, que sabe que de um edital para o outro muda muito pouco e vale muito a pena se especializar em TRTs, eu tenho certeza que essa aqui é um grande diferencial, porque a cada edital estou melhorando os materiais, atualizando sem nenhum custo adicional, beleza? Então, recapitulando, esse combo de materiais ele tem os cadernos completos das principais disciplinas. Tem um guia de estudos para todas as outras matérias, né? Um guia de planejamento, organização e direcionamento em cada um dos assuntos de todas essas matérias. E também alguns outros bônus, pessoal. Uma planilha de controle de estudos para você marcar o seu progresso, o seu percentual de acertos em cada tópico do seu edital. Como eu falei, os links, né? As provas recentes devem ser organizadas para você treinar. Em cada prova recente que teve, eu separei para você a prova, o gabarito e todos os vídeos de resolução dessa prova que eu encontrei no YouTube. Deixei tudo organizadinho para você usar como simulados nos finais de semana. Assim, eu desconheço um simulado melhor. Foi literalmente o que me ajudou a chegar no primeiro lugar. Foi fazer muitas e muitas provas da FCC. Todas que saíam eu ia fazendo e eu reuni tudo para você aqui bem organizadinho. A estratégia de reta final, o que fazer nas últimas 4 semanas, vai ter também esse guia. E o suporte tira dúvidas, se você tiver dúvidas sobre o planejamento de estudo, sobre alguma das matérias, sobre a organização dos materiais na plataforma, tem o nosso suporte que você pode mandar mensagem e ter a resposta da nossa equipe, beleza? Pessoal, como eu falei antes, não tenho dúvida de dizer que o material está muito bom, a gente recebe muitos elogios todos os dias e o principal, sem dúvida, são os resultados. Eu sou muito feliz pelo caderno aprovado, assim, porque nunca imaginei que eu conseguiria ajudar tanta gente e ver pessoas hoje passando em posições que eu mesmo desacreditava. Pô, será que um dia eu vou passar entre os 100 primeiros de um TRT, porque eu fazia no começo, passava só lá no 300, 400. Quando saiu o edital do TRT Piauí, pô, será que eu fico entre os 250 que vão ser aprovados, que aí vão formar a lista, né, e podem ser nomeados ao longo dos 4 anos? E conforme eu estudava, melhorava meus materiais, resolvia questões, resolvia provas anteriores da banca, eu via, cara, se dá, eu acho que dá para ficar no top 100, acho que dá para ficar no top 50, acho que dá para ficar no top 20, acho que dá para ficar no top 10. E quando eu saí da prova, eu sabia, cara, eu fui muito bem. Eu acho que eu vou passar numa posição boa. E graças a Deus, né? Hoje ver essas pessoas aqui tendo bons resultados também e tendo o meu dedo de contribuição aqui, sem dúvida, sou muito feliz. Isso aqui é a maior retribuição que eu posso ter, é ver isso aqui e desejar para você, de todo o coração, que você seja o próximo que vai ter a vida mudada pelos estudos. Isso é a coisa mais linda do mundo, como eu falei. Isso aqui ninguém tira de você, cara. Você vai passar no cargo público e vai ser seu para sempre, para sempre. Recados finais aqui são dúvidas comuns. Beto, como é que é o envio do material? Pessoal, tudo é pela Hotmart, é uma compra segura na maior plataforma do Brasil de materiais. Você vai ter acesso imediato, não precisa falar com ninguém, você vai no site, adquire e automaticamente vai chegar lá no seu e-mail todos os acessos, beleza? Como eu falei, o objetivo é te preparar não só para um TRT, mas para outros também, e de repente outras provas de tribunais, outras provas de concurso no geral, porque assim,
todos esses materiais vão ser seus, você vai receber todas as atualizações futuras que eu fizer em Direito Constitucional, vão ser suas. Todas as atualizações que eu fizer no Guia TRT para os próximos TRTs também você vai receber, vai estar incluso no seu material. Além, claro, pessoal, da garantia de 7 dias. Isso é um direito do consumidor, se você não gostar, tem direito ao total reembolso. Então, assim, literalmente não custa nada você ir lá no site, aproveitar a promoção que está rolando, garantir o seu material e vir estudar com a gente. Tenho certeza que você vai gostar bastante. Te convido aí a estudar comigo. Tive a felicidade, como eu falei, de ser o primeiro lugar no TRT do Piauí. E tenho muito prazer em estar te divulgando esse conjunto de materiais, porque eu sei que está mudando a vida de muitos alunos. Já são mais de 3 mil alunos em todo o Brasil. Todo dia recebo mensagens que me motivam a melhorar esse material, porque o pessoal está gostando bastante. Hoje eu pude te apresentar, né, um pouco sobre cada matéria e te convido para conhecer a totalidade desse material por dentro, né? Cada assunto, o direcionamento que eu trago lá. Espero ter você em breve do lado de cá. Vamos juntos, até a próxima.